Boa noite, eu sou Giovana Moria, presidente da SOBEC. É um grande prazer estar aqui essa noite. A nossa primeira webinar gravada aqui na nossa nova sede da SOBEC. Então é um orgulho muito grande, é uma honra muito grande. Hoje a gente vai falar de um tema, o retorno das cirurgias eletivas na pandemia Covid-19. Um tema que realmente faz a gente refletir se as instituições estão preparadas, se são capazes de atender com segurança todos os pacientes que precisam ser hospitalizados com Covid ou sem Covid, como está sendo essa retomada. E para isso, não só para os pacientes, mas para todas as pessoas que adentram uma instituição de saúde. E para a nossa webinar de hoje, nós vamos convidar uma pessoa que para mim é muito especial, muito querida. Ela participou da minha defesa de doutorado e brilhantemente ela me fez crescer muito profissionalmente. Então eu queria convidar a professora a doutora Maria Clara Padovese, uma grande parceira nossa da SOBEC. Vou falar um pouquinho do currículo dela, vocês vão entender o que é a professora Maria Clara Padovese e a experiência que ela tem. A professora Maria Clara, ela está em Campinas e nós estamos aqui em São Paulo. Então, olha a nossa conexão, a gente consegue hoje fazer essa conexão com o Brasil todo. Ela é uma professora associada do Departamento de Enfermagem e Saúde Coletiva da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, consultora temporária em prevenção e controle de infecção junto à Organização Mundial de Saúde, a OMS. Olha a responsabilidade que nós temos. Brinquei com ela agora há pouco, a nossa brasileira no mundo. E depois eu queria que a Maria Clara contasse um pouquinho dessa experiência. Ela acabou de retornar, ela ficou 8 meses na OMS, ela voltou em maio e tem muita experiência para contar para a gente. Continua participando do grupo de força colaborativa da Organização Mundial de Saúde, com revisão de guidelines e práticas para nos ajudar com essa pandemia e outros assuntos referentes ao controle de infecção. E ela também é vice-presidente da ABIH, Associação Brasileira dos Profissionais em Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar. Eu passo a palavra agora à querida Maria Clara. Gostaria de pedir a todos que durante a apresentação da Maria Clara, ela vai fazer uma apresentação para a gente. Espero que aprendam muito, aproveitem o conteúdo e a gente vai ter um tempinho depois para conversar com a Maria Clara. Podem fazendo perguntas pelo chat durante a apresentação da Maria Clara. A gente vai selecionar algumas perguntas, eu já tenho algumas aqui antes de começar a apresentação. E no final a gente conversa um pouquinho com a Maria Clara e com vocês. Obrigada. Obrigada, Giovana. Obrigada a todos da SOBEC. A honra é minha de poder estar aqui essa noite conversando com vocês. Sem dúvida, esse é um tema não só importante, como polêmico, e eu vou trazer algumas considerações para que nós possamos refletir, e talvez nem todas as perguntas tenham respostas muito precisas, muito acuradas, porque nós estamos navegando ainda na incerteza. Tá? Então, eu vou abordar hoje sobre algumas considerações sobre o retorno das cirurgias eletivas na pandemia do Covid-19. Eu vou agradecer muito a SOBEC, realmente é uma honra estar com esse grupo, que é um orgulho na enfermagem no Brasil, com grandes progressos, fazendo com que a assistência de enfermagem seja muito qualificada em centro cirúrgico, em central de material e recuperação anestésica. Então, a honra é minha. Então, posso começar, Giovana? Responde para ela, pode. Pode. Então, tá bem. Vou começar. Então, assim, o que eu vou abordar hoje é um pouco sobre o que são os coronavírus. É importante a gente ter alguns princípios para poder fazer a tomada de decisão.
epidemiologia e diagnóstico, algumas considerações bastante resumidas, modos de transmissão, falar um pouco sobre os procedimentos geradores de aerossol e algumas medidas essenciais de prevenção e transmissão do Covid em serviços de saúde. Além disso, eu vou trazer algumas considerações para que nós possamos refletir se estamos ou não preparados e como devemos proceder em alguns elementos importantes aí para essa questão da retomada das cirurgias. Bom, então, inicialmente é importante esclarecer o que são os coronavírus. Trata-se de uma família grande que contém vários vírus, que causam uma ampla variedade de doenças que vão desde um resfriado comum, então muita gente não sabia até hoje, mas nós temos coronavírus que causam resfriado comum até doenças mais graves, como por exemplo a síndrome respiratória do Oriente Médio, que a sigla é MERS-CoV, e a síndrome respiratória aguda grave SARS-CoV. A síndrome respiratória do Oriente Médio, ela aconteceu em torno de 2007, a SARS-CoV em 2004, mas, por exemplo, o MERS ficou mais restrito mesmo ali no Oriente Médio, especialmente na Arábia Saudita. E o SARS, na época, foi também considerado como uma epidemia de grande escala, mas se conteve depois de alguns meses. E vários coronavírus, na verdade, eles circulam em animais, mas ainda não infectaram seres humanos. O que acontece é que quando existe este salto, que nós chamamos de salto entre espécies, esse novo coronavírus que veio com mutação decorrente desse salto entre as espécies, ele ainda não foi previamente identificado os humanos, ele encontra o quê? Uma população completamente suscetível. Então, ele vai ter muita possibilidade de infectar diversos indivíduos que ainda não estão preparados, tá? Então, esse é o vírus que causa a Covid-19, ele é chamado de SARS-CoV-2, e ele tem uma similaridade genômica com o SARS-CoV anterior, de 2004, muito grande, então, muita similaridade com o anterior, tá? E ele é um vírus que tem a superfície viral com espículas proteicas, membrana e envelope, e ele está envolvido uma membrana lipídica dupla. Esse fato dele ter um envelope faz com que a gente saiba que ele é menos suscetível, mais suscetível aos germicidas do que outros que não são envelopados. E ele é um vírus de ácido nucleico. Bem, aqui só para demonstrar, acredito que muitos de vocês têm essa noção de como que funciona, mas, então, nessa imagem que nós estamos vendo aqui, nós temos o vírus que ele penetra pela célula por um receptor, esse receptor já é conhecido, então nós estamos falando basicamente da célula do trato respiratório, e então quando ele chega na célula, ele vai perder todo o seu envelope, ele vai ficar somente o ácido nucleico, esse ácido nucleico ele vai se replicar dentro da célula, então sempre é importante lembrar que todos os vírus, eles são intracelulares obrigatórios, tá? E lá na célula é que ele vai, utilizando os mecanismos próprios primeiro, ele vai se replicar e ele vai, então, ser liberado para infectar novas células. E assim ele vai desenvolvendo o processo infeccioso. No caso do coronavírus, a resposta a esse processo infeccioso vem a ser muito importante, que vai causar uma síndrome inflamatória relevante que gera muitos dos sintomas da doença. Bem, como é que foi essa evolução da epidemia? Tá? A epidemia ela começou em 31 de dezembro, com a OMS sendo notificada sobre um surto de pneumonia por agente desconhecido em Wuhan, na China.
Então, naquele momento, se sabia que tinha essa pneumonia, mas não se tinha uma ideia do que estava causando. E em janeiro, no começo de janeiro, o Centro para Controle de Doenças da China identificou esse novo coronavírus em secreções respiratórias dos pacientes, e naquela época estava se chamando apenas de novo coronavírus, e só mesmo em fevereiro é que ele foi denominado como SARS-CoV-2 após os estudos de similaridade genética com o SARS-CoV. Tá? Então, vamos lembrar que em 30 de janeiro, a OMS declarou a emergência de saúde pública de importância nacional. Isso desenvolve uma série de ações em cascata que são realizadas não só pela OMS, como também pelos países. E em 11 de fevereiro, então, passou a ser denominada essa doença como Covid-19, né, que significa a doença do coronavírus. E em 11 de março, a OMS declarou a doença como uma pandemia. Então, nesse slide que tem um mapa, a gente consegue ver a concentração de casos distribuída de acordo com os diversos países, e vocês podem ver bem claramente o fenômeno que a gente já conhece, que nas Américas nós estamos com as maiores concentrações. Por enquanto, a África ainda não foi muito atingida, mas acredita-se que pode ser por dois motivos. Por uma questão realmente particular da situação lá, pode ser que ainda não evoluiu, como vai evoluir em outros países, mas pode também ser ainda uma questão de diagnóstico. No slide seguinte, nós vamos falar um pouco sobre como funciona a doença. Ela tem um período de incubação a partir do contato, que vai de 1 a 14 dias, com uma média de 5 a 6 dias. Vocês podem ver nessa figura que ele vai de um espectro de uma doença mais moderada, mais leve, até uma doença mais severa. Então, desde o momento da exposição até o estabelecimento dos sintomas, quando a doença não é muito severa, em torno de 2 semanas, o indivíduo se recupera. Quando a doença é mais severa, pode evoluir de 6 semanas ou até mesmo mais. Então, a gente vê algumas histórias de quadros que evoluem muito prolongadamente, e isso tem implicações importantes para a saúde pública, especialmente no que se refere à ocupação de leitos de UTI. Então, são uma doença que é demorada para tratamento. No momento, a gente ainda não tem um tratamento específico, ainda não temos um antiviral específico e nem vacinas disponíveis, apenas as terapêuticas de suporte. Nós vamos mostrando aqui nessa outra imagem os sinais e sintomas da COVID. Então, a gente pode ver que basicamente é febre, tosse seca, mas pode evoluir para uma falta de ar, e alguns pacientes podem também para a falência dos rins. Uma particularidade dessa doença é a perda de odor ou de paladar. Não chega a ser um sinal exatamente patognomônico, mas tem sido observado em vários pacientes. Então, é importante a gente ficar alerta para fazer a suspeita dos casos. Dor de cabeça também é observada em muitos pacientes, mas não em todos os pacientes. Com relação à porcentagem da distribuição da severidade, a gente pode ver aqui que a grande maioria dos casos cursa de maneira leve, apenas 15% vão ser em torno de casos moderados a severos e somente 5% vai evoluir para essa gravidade. Mas, como eu já mencionei, pode ter prolongada recuperação. Em geral, o teste que vai estabelecer o diagnóstico etiológico é o PCR, com pesquisa de RNA viral por meio de suave de nasofaringe, eventualmente pode ser por aspirado de nasofaringe. E aqui é um detalhe importante para comentar, porque o PCR, como vocês sabem, ele é uma pesquisa de vírus, ele não é como um resultado de cultura de bactérias, em que a gente detecta um micro-organismo e ele tem o crescimento. O PCR, ele captura um fragmento do DNA, ou no caso aqui do RNA, para identificar,
mas não necessariamente corresponde a vírus vivos. Isso vai ser importante depois quando a gente vai discutir medidas de prevenção. Outra possibilidade de identificar é o uso de sorologia. Então, para detectar ou IgM ou IgG, mas, como vocês sabem, isso depende de um tempo para a formação do anticorpo, e esses testes de detecção de sorologia, eles ainda não estão completamente validados, então, tem bastante variedade com relação à sensibilidade, especialmente para testes rápidos, e considera-se ainda que a capacidade dele de capturar informação é sempre melhor quando você colhe o sangue periférico do que o teste rápido capilar. Bem, com relação aos modos de transmissão, nós sabemos que a transmissão principal é feita por meio de gotículas, que se dispersam em torno de 1 metro. Há alguma controvérsia sobre esse assunto, mas a grande maioria dos estudos demonstra que a transmissão é por 1 metro. E o contato direto com o paciente ou com o ambiente em torno do indivíduo infectado. Então, além dessas situações, então nós temos duas situações, ou a gotícula ou o contato direto com o paciente. Vamos ter algumas situações em que se produzem aerossóis durante a realização de alguns procedimentos. Então, esses procedimentos que são considerados como geradores de aerossol atualmente pela OMS são a intubação traqueal, a ventilação não invasiva, traqueostomia, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, broncoscopia, indução de escarro por nebulização com solução salina hipertônica, então a gente está falando daquelas concentrações mais elevadas que induzem o escarro, e os procedimentos de necrópsia. Então, para esses procedimentos, nós vamos acrescentar a medida de procedimentos geradores de aerossóis. Ainda com relação aos modos de transmissão, nós temos que lembrar um pouco sobre o processo de replicação viral. Então, a replicação viral, ela ocorre principalmente no trato respiratório superior e nos pulmões. Alguns estudos mostram que há replicação viral no trato gastrointestinal, porém, a possibilidade de transmissão fecal-oral não foi evidenciada até o momento, então ela não tem sido considerada. A grande maioria dos estudos considera que não há transmissão fecal-oral. E um outro detalhe importante é que não se conhece ainda qual que é a dose mínima infectiva, ela é ainda desconhecida. Se acredita que a dose infectiva necessária é pequena em relação a outras doenças, mas não se tem esse dado ainda muito claro, como a gente já tem para, por exemplo, sarampo, como a gente já tem para cólera, infecções por Escherichia coli. Essa figura aqui, eu gostaria que vocês verificassem essa figura à direita, no gráfico, ela mostra como é que se dá a replicação viral ao longo do tempo. Então, vocês podem verificar no eixo o número 0 aqui, que é o início do estabelecimento dos sintomas, e a replicação viral começa nesses tecidos de 2 a 3 dias antes. E aqui é um problema para nós, porque o indivíduo pode começar a transmitir neste momento, tá? Então, a grande possibilidade de transmissão é de 1 a 2 dias antes do início dos sintomas e logo depois do começo do início dos sintomas. Por isso que quanto mais precocemente a gente detectar o caso e colocar em isolamento, menor o risco que a gente vai ter de transmissão dentro do serviço de saúde. Bem, esse período de transmissibilidade ele tem a ver, então, com essa questão da replicação viral. Esse conceito é muito importante que todo mundo entenda, porque tem a ver com a questão das cirurgias e o que nós vamos discutir a seguir. Por quê? Como nós sabemos, a transmissão ocorre principalmente a partir de indivíduos sintomáticos para indivíduos saudáveis que não estejam usando o EPI, logicamente. Agora,
Para aqueles casos que caem naquela figura que eu mostrei anteriormente, que nós chamamos pré-sintomáticos, são indivíduos que estão infectados, mas ainda não manifestaram os sintomas, mas já estão tendo a disseminação viral. Então, esse é o indivíduo mais problemático, porque não tem o sintoma e ele pode estar mascarando uma situação. Com relação aos assintomáticos, é uma categoria de indivíduos que não tem, que tem o vírus, mas que não manifestam a doença em momento nenhum. Então, há vários relatos na literatura sobre isso, esses relatos têm várias limitações, por exemplo, viés de memória, definição de quais sintomas que foram pesquisados por esses relatos, se teve a possibilidade de transmissão por fômite ou não. Então, ainda há muita controvérsia sobre a possibilidade dos assintomáticos transmitirem, mas o que se considera é que, em geral, é baixa e que a maioria dos casos transmite no período pré-sintomático e sintomático. Tá? Então, as bases do controle e prevenção de infecção são 5. Eu não vou citar todas aqui porque não vai dar tempo, mas é basicamente aplicar precauções para todos os pacientes, garantir a triagem, a identificação precoce e o controle da fonte. O que isso significa? Que quando chega um paciente que tenha sinais e sintomas, que possa estar no começo da doença, nós já introduzirmos as precauções específicas, que são essas precauções empíricas adicionais para qualquer caso suspeito. Então, ele já vai ser introduzido em precauções de rotina contato, e se tiver procedimentos geradores de aerosol, também precauções por aerosol. E também, além disso, implementar controles administrativos, ter os fluxos adequados, ter EPI necessário, ter toda a rotina que precisa, ter treinamento das pessoas, isso é muito importante. Adicionalmente, alguns controles de engenharia, algumas barreiras físicas para impedir o contato entre as pessoas, fluxos organizados, salas de espera adequadas para pacientes sintomáticos respiratórios. Então, ao final, quando nós temos essa suspeita, o que nós vamos ter é a adoção de precauções padrão e acomodar esse paciente num isolamento, com quarto individual, espaço entre as camas, o banheiro separado, ter o aviso de que se trata de uma precaução específica e a EPI. Tá? Além das EPIs, nós vamos separar equipamento de uso exclusivo e limpeza adicional e também evitar transportar esse paciente. E, se for necessário transportá-lo, comunicar o serviço que vai recebê-lo. Então, aqui só para lembrar os EPIs que são necessários, essa é uma figurinha aqui da Organização Mundial de Saúde, deixando claro quais são os EPIs necessários. Então, e nunca se esquecendo da higiene de mãos, avental, máscara ou respirador N95, se tiver procedimentos geradores de aerosol, óculos de proteção e luvas. E não podemos esquecer também que muitas pessoas pensam importante colocar o EPI, mas mais importante ainda é saber como retirar o EPI para não se contaminar no momento da retirada do EPI. Não vou entrar em detalhes, mas só para memorizar que a retirada do EPI é também tão importante. Com relação ao tópico exatamente que a gente está entrando, então esse conceito introdutório ele foi importante para que a gente, para a tomada de decisões, a gente leve em conta todos esses conceitos que eu mencionei para vocês, que são principalmente no que envolve os modos e períodos de transmissibilidade. Então, como é que nós vamos retornar aos pacientes e trabalhadores? Requer, para a segurança para pacientes e trabalhadores, requer um planejamento institucional. Então, veja que nós temos aqui uma figura, talvez possa ser interesse de alguns de vocês, um documento que foi elaborado por várias organizações com algumas orientações para o retorno de cirurgias eletivas durante a pandemia. São algumas considerações, eu não vou abordar exatamente essas considerações feitas por esse documento, mas eu acho que é uma fonte de consulta interessante. Quais são os elementos, então, que devam ser considerados na decisão? Nós precisamos ponderar, primeiramente, a decisão por operar um paciente COVID
Covid-19, bem, então, esses elementos a serem considerados na decisão, nós vamos pensar a primeira coisa. Quando a gente vai operar um paciente com Covid-19, esse paciente, ele pode estar precisando, porque ele teve um trauma, ou por alguma condição clínica muito emergente. Então, nós temos que ponderar para esse paciente o risco-benefício e saber como é que ele está e como seria a possível evolução desse paciente, logicamente. Então, para um paciente com Covid, as complicações pós-operatórias são muito maiores. Então, já existem alguns relatos demonstrando que o paciente com Covid tem maior índice de complicações pós-operatórias. Então, o risco não é só para o paciente, é também para o paciente, mas também, lógico, porque ele está contaminado, aumenta o risco para os profissionais. Outros elementos a serem considerados na decisão é o momento em que isso vai ser feito, tá? Então, tem que se considerar a epidemiologia local, nós temos que pensar em o que está acontecendo fora, então, para saber se está muito concentrado o número de casos fora do hospital, será que é o momento de começar cirurgias eletivas? Talvez não seja. Então, isso tem que ser ponderado. Tem que sempre levar em conta que pode começar a fazer as cirurgias eletivas, nós podemos estar reduzindo os casos fora do hospital, mas pode vir uma segunda onda, ou pode até ter um efeito rebote ao começar as cirurgias de rotina e começam a ser admitidos pacientes na fase pré-sintomática, que podem evoluir para infecção, e isso pode gerar um efeito rebote. E, de qualquer maneira, essa decisão é uma estratégia a ser tomada em coordenação com as autoridades locais. Então, há necessidade de avaliar a situação da instituição, avaliar a questão dos recursos humanos, como que está a disponibilidade desses recursos humanos. Isso vai depender se é um hospital que está atendendo Covid, se não é um hospital que está atendendo Covid. A disponibilidade de equipamentos de proteção individual, taxas de ocupação e a questão da própria capacidade institucional de lidar com potenciais casos de Covid detectados após hospitalização. Então, precisa ter claro em mente que a partir do momento que a gente começa a retornar a admissão de pacientes, ele pode não estar com sintomas no momento da admissão, ele pode não estar com sintomas no momento da cirurgia, mas depois ele pode passar a ter o sintoma e ele pode ser o Covid. Sempre que possível, então, nós vamos priorizar alternativas não cirúrgicas. Então, nós vamos postergar cirurgias, preservar os pacientes e reservar leitos, né, para capacidade hospitalar e reduzir os riscos para os profissionais de saúde. Tá? Então, o fato da gente estar postergando cirurgia é um conceito importante para evitar a sobrecarga dos serviços de saúde, tá? E a triagem para sinais e sintomas sugestivos e história de exposição é uma coisa muito importante, porque conforme nós vamos recebendo pacientes que podem, a princípio, não chegar com sintomas, nós vamos precisar identificar se eles estão com uma história de exposição ou pode estar com algum sintoma, por exemplo, está com uma febrinha, está com mal-estar, mas ele não se atentou que pode ser um Covid. Então, esse momento da triagem é muito importante. Pacientes sintomáticos, certamente tem a recomendação para testar para Covid. Agora, outros pacientes que não estão sintomáticos serem testados para rotina de cirurgia vai depender de várias coisas. Primeiro, depende da capacidade para teste. Segundo, é um tópico bastante controverso quanto ao benefício da medida, porque o PCR pode, como a gente falou, ele pode não estar capturando o caso naquele momento e muito menos a sorologia. O indivíduo pode estar na janela imunológica e a gente pode não detectar. Então, tem uma certa limitação nesse sentido.
que os testes, se a gente se basear somente nos testes, o atraso dessas respostas pode impactar no tempo crítico para o procedimento e aumentar a morbidade e mortalidade. Podemos também ter resultados negativos, como eu já falei, de pacientes que estão no período de incubação da doença, mas parece como um resultado negativo. E esse falso negativo também pode acontecer dependendo do teste utilizado. Agora, quando o paciente está negativo, isso gera uma certa sensação de segurança, mas como eu falei, ele pode ser um paciente que está no período pré-sintomático. E aí as pessoas descuidam e acabam se infectando. Então, é um cuidado adicional que precisa ser feito. Eu estou mostrando aqui muito rapidamente, mas não pretendo entrar em detalhes, que o que se recomenda é que, seja qual que for a medida, tem que ter uma árvore de decisão para se vai fazer a cirurgia ou não, tá? Então, essa aqui é uma árvore de decisão que consta naquele documento que eu mencionei há pouco, que foi feito por diversas sociedades no Brasil, e tem essa árvore de decisão também aqui apresentada por esse autor Kay, que ela é bem complexa, ela começa desde lá o tempo da consulta, tá? E as urgências, o paciente, ele não pode esperar, né? Muitas vezes ele não pode esperar esse resultado para ser submetido à cirurgia. Mesmo que ele possa esperar, tá? Às vezes não dá um tempo para o que ele precisa ser feito. E aí, o que se recomenda? Se não der para fazer o teste, fazer um raio-x de tórax, fazer um CT de tórax, ultrassom de tórax, para evitar a gente ter um caso que parece que é um COVID, mas não tem certeza. Em todas as circunstâncias, vamos evitar a realização de procedimentos geradores de aerossol. Nos pacientes que vão fazer cirurgia e que têm COVID, a equipe deve adotar precauções de contato e gotículas e o uso de avental impermeável se for antecipado qualquer contato com grande quantidade de líquido. Então, o avental impermeável não é obrigatório, mas se espera que a cirurgia tenha esse risco de líquido, deve ser usado um avental impermeável. O uso da máscara N95 é recomendada se for fazer um procedimento gerador de aerosol, no caso, o anestesista, em grande parte das vezes, quando ele vai fazer intubação ou aspiração, mas, obviamente, não quando vai fazer uma regional. E se o procedimento envolve manuseio de nariz, orofaringe ou trato respiratório, também é recomendado, porque, como nós falamos há pouco, são os lugares onde tem a maior replicação viral e esse manuseio pode dispersar para o ambiente. Não se recomenda que o profissional use, ou mesmo o paciente, respiradores aqueles que têm válvula, porque a válvula, ela é para o conforto e ela é expiratória. Então, a hora que se expira, você pode contaminar o ambiente. Ainda em pacientes com COVID, o paciente, ele deve usar máscara durante o transporte, se ele tolerar, e o profissional da saúde também usa um EPI durante o transporte. Idealmente, nós vamos ter recomendação para uso de pressão negativa para esses pacientes com COVID e a porta fechada, principalmente no momento da anestesia e intubação. Idealmente, também dedicar uma sala cirúrgica fora do maior fluxo, então talvez uma sala mais para o final do corredor, onde não tenha tanta gente transitando, uma equipe mínima necessária para a realização do procedimento, e a limpeza terminal após o procedimento, e os instrumentos não têm nenhum processamento especial, é o processamento de rotina. Agora, para pacientes cirurgias em pacientes que não são COVID, nós temos que pensar também um pouco, se esse paciente hoje, a gente tem uma recomendação de todo o paciente que possa estar em risco, que ele use máscara se isso for tolerado, tá? E nós podemos pensar novamente, como a gente não sabe se ele é COVID ou não, tá? Ele pode estar como pré-sintomático.
uma das possibilidades seria usar N95 em cirurgias que têm procedimentos geradores de aerossol ou naquelas que eu já mencionei, que manuseia nariz, orofaringe e trato respiratório. Uma das possibilidades também, que é para evitar risco, seria de considerar a possibilidade de extubar o paciente em sala, tá? Mas depois a Giovana vai comentar com vocês, isso talvez não seja muito viável. Tá? Então, em suma, eu gostaria de lembrar a vocês que o problema de voltar às cirurgias de rotina leva em conta todo um cenário do hospital, o que é que tem que se pensar para preparar para o hospital, tá? Levando em conta que a hora que você abre para atendimento, em geral, uma parcela dessa população, que a gente ainda não sabe quanto pode estar na condição de pré-sintomáticos. E esta parcela pode evoluir, sim, para a COVID. Então, nós precisamos saber se o hospital dá conta de cuidar desses pacientes depois, se eles evoluírem para a COVID, e qual seria o risco desse paciente em especial de evoluir para a COVID e ter alguma complicação pós-operatória, tá? Enfim, nós sabemos que nada mais vai ser como já foi, né? Depois dessa epidemia, dessa pandemia, e nós vamos ter que pensar como que nós vamos retomar, e para essa decisão foi que eu trouxe algumas considerações aqui, porque muita coisa a gente ainda vai aprendendo à medida que a pandemia vai evoluindo, tá? Então, quero finalizar a minha apresentação mais uma vez agradecendo a SOBEC, agradecendo a todos que estejam participando desse evento, e aguardo, então, a possibilidade para responder a perguntas. Obrigada. Eu gostaria de agradecer para responder a perguntas. Obrigada. Gostaria de agradecer essa aula maravilhosa, né? A gente não tem como não aprender sempre com a Maria Clara, e para todos nós, falar de Covid, falar da pandemia, teste de sorologia, quando ou não retomar cirurgias eletivas, o tempo prévio de realização do teste ou não, isso é um assunto que eu acho que a gente vai ter para muito tempo, né? Então, Maria Clara, mais uma vez eu te agradeço. Você foi além das nossas expectativas, não falou só da retomada, mas fez uma excelente revisão do panorama, né? Desde o conceito do Covid, e quais são as formas de transmissão. E para a gente é esclarecedor. Às vezes a gente fica temendo muito dentro das práticas de centro cirúrgico, quais são as cirurgias geradoras de aerossóis, e procura a literatura aqui e ali, e agora de uma forma muito clara você explicitou aqui o que realmente, porque assim, gente, a Maria Clara, ela fez aqui essa apresentação dela, mas foi baseada realmente em muita literatura científica e em muitas discussões de especialistas. Então, mais uma vez eu te agradeço aqui em nome de toda a diretoria da SOBEC. Nós temos aqui muitos questionamentos, queria agradecer a participação aí maciça, né? Temos muitas pessoas participando da webinar, mais de 200 participantes, não sei o número exato, mas eu consegui ver aqui, muito mais de 200 participantes. Isso para a gente é uma glória. A gente agora, num horário desse, todos chegam, para nós enfermeiros, eu sei que está desgastante, temos as nossas rotinas no dia a dia, e a gente ter o prazer aqui de assistir uma apresentação dessa e conseguir discutir com a Maria Clara. Então eu vou começar, Maria Clara, se você não se importa, fazendo alguns questionamentos aqui prévios que nós tínhamos, e vou selecionar. Eu acho que a gente não vai conseguir fazer todos, mas eu espero que a gente consiga ter uma conversa aí, e vou reunir os assuntos para a gente tirar dúvida aí desse público que está cada dia mais ansioso por essa finalização, que a gente não sabe quando vai ser, e vamos lá.
Eu tenho aqui 2 questionamentos, e você comentou aqui na apresentação, a gente tem discutido também. Eu queria, antes de passar para a Maria Clara novamente a palavra, falar um pouquinho do que a SOBEC tem feito na vigência, né, de pandemia, o que a gente tem até contribuído com a nossa sociedade e com o público em geral em relação à pandemia. Então, nós participamos há pouco tempo, e a gente ainda faz parte do grupo de força colaborativa da Anvisa, da nota técnica número 6. E essa pergunta da Gilmara Bezerra foi uma discussão que nós tínhamos do que colocar até na nota técnica, inclusive também nas nossas recomendações da SOBEC. Então ela coloca assim: eu tenho dúvidas sobre a pressão positiva na sala operatório. Se o paciente for positivo para a COVID, o que fazer com a pressão positiva? Tá certo. Bom, Giovana, então nós comentamos sobre isso. Oi. Nós comentamos sobre isso e realmente é uma dúvida de quase todo mundo. Esse assunto tem sido muito discutido. Nós temos que pensar o seguinte: nós temos a pressão positiva e a recomendação é ser pressão negativa. Ideal é quando está a realização de procedimento gerador de aerosol, você desligar o sistema para evitar que esse ar vá para o corredor. Porque o princípio da pressão negativa é justamente conter o contaminante, tá? Então, essa é a ideia, tá? Especialmente nos sistemas de ventilação que são fechados e que a gente precisa realmente evitar que vá para o ambiente, tá? Então, esse seria o ideal. Não tem uma evidência científica muito forte com relação a isso. Isso foi um momento de discussão muito grande também nesse grupo que eu participo na OMS. A grande maioria considera que seria importante desligar a pressão positiva para evitar, para o ambiente, tá? Agora, a Giovana tem uma consideração adicional para fazer, né, Giovana, sobre isso. Acho que é importante você complementar, não é? Como é que você entende aí a questão da filtração do ar? Como você entende a filtração do ar? Gente, desculpa que a gente está tendo problema aqui de conexão. Então, por isso que agora eu tenho que ver se o microfone está para mim. Então, peço desculpas aqui em público. Como eu entendo a filtração do ar? A Maria Clara falou aqui que a gente tem a diferença de pressão positiva e pressão negativa. E muitas das recomendações que a gente tem visto, a gente discutiu um pouquinho, né, Maria Clara, sobre isso, a pressão negativa nos momentos em que o procedimento ele tem a aerosolização. Mas a gente sabe que a realidade brasileira, existem muitas instituições que não existe nem pressão positiva, nem pressão negativa. A gente tem salas sem filtros EPAs. Então, assim, no meu entendimento, tá? É muito mais importante a nossa preocupação básica de ter uma filtragem realmente, uma ultrafiltragem. Primeiro, para princípio de controle de infecção, que você sabe muito bem, essa é uma grande preocupação nossa, já antiga em centro cirúrgico, mas em termos de cirurgias como para a Covid, a gente, tuberculose, né, sempre foi. Quem não tem, se eu tenho uma pressão positiva, como eu entendo? Se a filtragem ela é muito efetiva, né, então eu tenho uma troca muito efetiva do ar. E aí a gente vê aí na literatura de 6 a 25 vezes, o ar ele fica tão purificado, né? Se a gente confia realmente no sistema de ventilação e de ar-condicionado, filtro EPA efetivo, com manutenções preventivas realizadas, em que dificilmente a gente tenha uma contaminação externa, né? Mesmo que para o corredor. Então, a Gilmara pergunta assim, e se for pressão positiva, a gente não conseguir a negativa? O que se recomenda, né? A gente viu na sociedade australiana, e até colocamos nas recomendações da SOBEC, no momento de grande aerosolização, então intubação, extubação,
a recomendação, quem não consegue a pressão negativa, desligar o ar da sala. E aí fica uma pressão neutra, se não existe essa possibilidade. Mas a gente estava até discutindo isso antes, eu acho que se a filtragem era super efetiva, não teria também problema, porque esse ar seria purificado. E aí é uma questão que eu acho que a gente precisa realmente explorar, né? É uma dúvida que a gente precisa explorar. Não sei se eu respondi, Maria Clara e Gilmara. Eu só quero, acho que, completar um pouco também, que isso traz a nossa ideia, o fato de que realmente nós não estávamos preparados, não só para o Covid, mas para várias outras coisas, porque, na verdade, esse tipo de discussão já era para estar bem determinado, porque o Covid não é a única doença que tem preconizado o uso de pressão negativa. Então, nós temos tuberculose, nós temos sarampo, nós temos varicela, que são doenças para as quais se preconiza o uso de pressão negativa e que pacientes podem eventualmente, raramente um paciente com varicela vai para o centro cirúrgico, mas não é raro que um paciente com tuberculose na fase bacilífera possa ir para o centro cirúrgico. Então, são medidas que já deveriam estar razoavelmente planejadas dentro do nosso arcabouço de normas. Mas uma vez que não esteja, nós podemos pensar que se eu não tenho como, e se eu tenho lá um sistema de pressão positiva, se eu tiver na dúvida, eu desligo o sistema de pressão positiva. Primeira coisa. Na dúvida, desliga o sistema de pressão positiva. A segunda questão vamos fazer essas cirurgias que têm esse risco de aerolização ou de transmissão por aerossol numa sala em que não tenha muito fluxo de pessoas passando no corredor, tá? Porque aí esse contaminante que sair, ele vai acabar sendo diluído e não vai chegar nas pessoas se você tiver com uma equipe bastante restrita. Então, nós temos que hierarquizar dentro do nosso conhecimento, se nós não temos o ótimo, qual que é o ponto que nós podemos fazer. Então, essa seria uma sugestão, que seria ou desliga, ou se não tem, e mesmo que tenha, a sala mais reservada. Sempre tem um centro cirúrgico que tem uma sala mais reservada, onde se possa realizar esses procedimentos. Muito obrigada, Maria Clara. Isso mesmo. Tem uma outra questão aqui, e tem muito se discutido isso. Quais os riscos da videolaparoscopia para a cirurgia de urgência em paciente não testado para COVID? E, complementando a Janaína, que fez essa pergunta, o uso de aspirador no momento do manuseio do bisturi elétrico é recomendado? E aí você, aqui durante a sua apresentação, você falou que hoje tem se discutido a transmissão por via gástrica, né? Então, que não existe evidências. E aí, diante dessa sua fala, eu pergunto, qual que é o risco, então, do bisturi elétrico numa cirurgia laparoscópica, da fumaça e o risco de transmissibilidade para a COVID? O que você pensa sobre isso, Maria Clara? Bom, esse é um tópico bastante delicado, não tem também ainda um consenso, mas no momento não se considera, a maioria dos especialistas em controle de infecção no mundo não incluem as cirurgias do trato digestivo entre aquelas que são geradoras de aerosol. Como eu falei na minha apresentação, o fato de ter sido encontrado alguns vírus no trato digestivo não quer dizer que ali nós vamos ter geração de aerosol, tá? Então, isso precisa ser considerado. É claro que isso é um assunto bastante controverso, vocês vão ouvir pessoas falando diferente, tá? E pode ser também que daqui a algum tempo a gente descubra alguma outra coisa, mas até o momento, do que se tem de informação, a possibilidade de procedimentos geradores de aerosol é relativamente restrita, tá? Então, isso é o que nós temos para o momento. Então, não seria o caso de se preocupar
com uma cirurgia por laparoscopia. Nós sabemos que em determinados momentos, várias sociedades, a cada momento surgia uma nova sociedade ou um novo grupo dizendo de procedimentos geradores de aerosol de diversos tipos, né? Mas realmente precisa levar em conta se o aerosol é gerado, a primeira coisa, e a segunda é se ele é infectivo, porque a fumaça do bisturi não necessariamente é infectiva, tá? Então, isso é uma discussão que já vem de longa data, não só para esse caso, mas para outros casos também, e até o momento que se leva em conta que não é considerado como uma preocupação em termos de geração de aerosol. Excelente, Maria Clara. Acho que responde muito para nós da prática assistencial. E quando surgiram isso, né, as dúvidas sobre a laparoscopia, pode ou não pode, é melhor não fazer cirurgia laparoscópica, se diante de uma apendicectomia, por exemplo, fazer a cirurgia, voltar à cirurgia convencional, então faz a gente repensar e medidas, né, que a gente tem de prevenção. Então, muito obrigada, eu acho que foi muito esclarecedor para que a gente continue atuando com segurança nas nossas práticas dentro das instituições de saúde. Tem aqui uma outra pergunta da Camila Meirelles. O paciente sem confirmação de Covid muda alguma rotina de higienização? Eu acredito que seja higienização do ambiente, né? Porque de materiais você colocou muito bem que não mudaria a rotina. Bom, essa é uma pergunta interessante. Na verdade, quando a gente vai verificar as recomendações referentes ao Covid, elas não são mesmo muito diferentes em termos de desinfecção ambiental. O que se preconiza é um reforço da higiene ambiental, especialmente nas superfícies que são de alto toque. Né? Mas os germicidas, a grande maioria dos germicidas que nós utilizamos, eles são, especialmente no nosso país, mas eles são compatíveis com a eliminação do vírus. Se vocês lembrarem que eu falei no começo, é um vírus envelopado. Então, na hierarquia de resistência a germicidas, o coronavírus, ele não é tão resistente, ele é menos resistente a germicidas do que muitos outros. Então, o álcool a 70% é extremamente eficiente contra o coronavírus, o hipoclorito numa concentração de 0,1% também é eficiente, tá? Então, efetivamente, não tem uma mudança exatamente grande. O que acontece? Algumas medidas preconizadas de controle de infecção, que já eram preconizadas anteriormente, precisam ser de fato implementadas, e uma delas é fazer uma melhoria na desinfecção das superfícies mais tocadas, então maçanetas, bancadas, que são as superfícies que têm maior toque com as mãos. Tá? Então, basicamente, não tem grandes mudanças em relação ao Covid. Eu costumo brincar, né? Eu fiz uma live aí outro dia e eu falei que o Covid, o SARS-CoV, ele é um vírus vagabundo, né? Ele é muito fácil de ser eliminado. Então, se a gente tiver realmente as práticas recomendadas e fizer efetivamente, a gente está seguro dentro das nossas instituições. A minha grande preocupação, Maria Clara, e acho que de muitos, né, na nossa sociedade, não é dentro do centro cirúrgico. Dentro do cirúrgico foram delineados fluxos muito seguros de paciente Covid, não Covid, qual que é suspeito ou não, todos utilizando os EPIs adequados, mas a gente não pode esquecer também das áreas de apoio. Às vezes a gente acaba ficando no esquecimento quando a gente está tão assim preocupado em alguns outros ambientes dentro da nossa prática diária de centro cirúrgico ou à beira-leito mesmo, e aí quando você vai para um refeitório, quando você está em outras áreas em ambientes de apoio, você esquece, né? Então, assim, você falou muito bem, superfícies tocadas, qualquer ambiente, a gente precisa estar atento a essas práticas de segurança e higienização para garantia de eliminação do vírus. Obrigada.
Eu queria só Temos complementar aqui uma questão. Giovana, só gostaria de complementar uma coisa nesse assunto da contaminação ambiental, porque tem a ver também com um fenômeno que acontece, que é a contaminação do profissional. Então, o profissional, logicamente, ele precisa usar os EPIs, ele precisa dessas medidas de proteção, mas ele não pode esquecer também que mesmo o profissional de saúde, dentro dos serviços de saúde hoje, ele tem que aplicar o distanciamento social. E esse é uma coisa que é o mais difícil, do que a gente tem conversado com vários colegas, porque o distanciamento social muitas vezes não é bem compreendido pelo profissional da saúde. Então, ele mantém um distanciamento físico com o paciente, mas entre eles os profissionais se aglomeram. E aí é que é um risco de possibilidade de transmissão, porque afinal de contas, o profissional da saúde também pode estar contaminado. É onde a gente baixa a guarda, né? Exato. Porque é complicado aí nas instituições. Você falou muito bem. Isso é muito complicado para nós gestores conseguirmos gerenciar isso. Para todos os profissionais, né? Para nós da enfermagem, as equipes médicas. Então, você está lá num refeitório, é difícil a gente conseguir manter. Por mais que a gente tenha feito práticas seguras de isolamento. Temos uma pergunta aqui da Estefânia, pertinente até de higienização, e após a gente fazer a limpeza das salas, ela pergunta: é necessário fechar a sala por 2 horas ou podemos prosseguir com o andamento dos procedimentos? Isso é uma recomendação que existe, no mínimo 1 hora, 2 horas. O que você tem a dizer sobre isso, Maria Clara? Bem, o que eu tenho a dizer, assim, essa é uma pergunta que sempre me fazem, tá? E, na verdade, nós vamos depender de algumas questões. A primeira coisa é o seguinte: nós vamos ter muito pouco contaminante no ar, propriamente dito. A maior parte do contaminante vai estar em superfícies. Então, o profissional de limpeza, o pessoal de enfermagem que vai entrar para fazer uma limpeza terminal de circulante da sala, ele tem que estar paramentado enquanto ele faz a limpeza, ok? Porque as superfícies podem estar contaminadas. Aquele ar residual que pode ter eventualmente uma partícula que ficou residual no ar, com as trocas adequadas e o volume de trocas adequadas, a hora que acabou a limpeza, basicamente a sala está boa, já está pronta. O que vai depender isso? Vai depender do número de trocas de ar na sala. Se as trocas de ar são mais rápidas, se o sistema de ventilação tem troca de ar rápida, eventualmente, se a troca for, por exemplo, entre 15 a 20 trocas por hora, em 30 minutos essa sala está pronta. É o tempo de terminar de fazer a limpeza e desinfecção. Mais 2, tá? Às vezes até menos isso, tá? Então, eu desconheço esse número mágico que não depende do sistema de ventilação. Ele depende um tanto do sistema de ventilação e depende também do procedimento que foi realizado, se era gerador de aerossol ou não. Mas eu diria que, de modo geral, nós podemos ficar relativamente tranquilos entra paramentado, realiza o procedimento de limpeza e deixa o ambiente circular para diluir se tiver algum conteúdo ainda residual no ar, que vai ser muito pouco, espera-se, ele vai ser diluído e a capacidade de infecção vai diminuir grandemente. A capacidade de contaminação, quero dizer. Concordo. Muito bom. Nós estamos quase caminhando para o final, mas eu acho que dá tempo de mais umas 2 perguntas. Tá uma delícia, viu, esse bate-papo. Ficaria aqui horas e horas conversando com você, Maria Clara, e com todos vocês. Gente, nós já temos mais de 300 pessoas linkadas conosco, então eu queria muito agradecer a todos vocês. Tem uma pergunta aqui da Tâmara. Em casos de pacientes pediátricos não testados nas cirurgias de urgências, devemos tratar todos os pacientes como suspeitos?
E porque muitas vezes crianças são assintomáticas? Isso tem alguma evidência científica de criança apresentar menos sintomas? Não, são ótimas perguntas, tá? Primeiro, a questão do paciente que está sem sintomas, como eu falei, é sempre uma caixa de surpresa, tá? Então, vamos pensar que nós fizemos o teste. O fato do teste, seja ele PCR, seja ele sorologia, estar negativo, não necessariamente quer dizer que o paciente não tenha Covid. Então, nós temos que ficar com essa ideia na cabeça de que ele pode estar na fase de pré-sintomático, ou seja, daqui 2, 3 dias ele vai apresentar os sintomas. Então, não fiquem com a falsa sensação de segurança que, neste momento, no nosso país, em que nós estamos com uma epidemiologia bastante importante, todo mundo pode ser um pré-sintomático se ele estiver se expondo, ok? O que acontece é que nós estamos tentando lidar com as necessidades, por isso que a gente não está indo para todas as cirurgias agora, porque poderia entrar uma quantidade muito grande de pré-sintomáticos para serem operados, e aí fica difícil de gerenciar se esses pré-sintomáticos evoluírem para a doença, especialmente, como eu falei, porque aumenta a chance de complicações pós-operatórias. Então, sempre tenham em mente de que um negativo pode se tornar um paciente de Covid em poucos dias. Tá? Eu sei que em alguns hospitais no exterior, eles estão fazendo uma prática que para nós seria inviável, que seria de colher os exames, se os exames dão negativo, a pessoa fica lá isolada no quarto e vai fazer a cirurgia só daí 3 dias ou 5 dias. Né? Para nós seria inviável manter um leito segurando por esse tempo. Mas é uma medida que alguns hospitais adotaram para não parar cirurgias, especialmente de pacientes com câncer, tá? Então, ele interna o paciente, coleta o exame e o paciente fica lá isolado durante um tempo para dar essa possibilidade dele dentro da margem do período de incubação, né? Mas não dá para recomendar essa prática de rotina, porque teria que ter muito leito, isso realmente não é todo o sistema de saúde. Então, isso para a primeira questão. Então, lembrar sempre que um negativo pode virar um positivo a qualquer momento, tá? Segunda questão que ela perguntou é porque as crianças, realmente isso é uma coisa que está intrigando, mas cada vez mais nós estamos ouvindo relatos que estão chegando de literatura, sim, de crianças com infecção. Isso não é a maioria, não são todos, mas existe essa possibilidade. Então, precisa ficar bastante atento com sinais e sintomas, porque especialmente isso é bem mais fruto quando se trata de criança, mas também sempre fazer a triagem, ver se tem histórico, tá? Então, o fato de que a gente tem uma epidemiologia não tão desfavorável para crianças não quer dizer que crianças não possam evoluir. Especialmente as crianças maiores, acima de 12 anos, tem alguns casos, sim, relatados na literatura, e isso já começa a preocupar. Outra questão que eu acho importante alertar é que a criança sempre tem um pai e uma mãe. Tá? Então, é importante se fazer um processo de triagem desse pai e dessa mãe que acompanha, porque a criança pode não estar com sintoma, mas o pai ou a mãe pode estar com sintoma. Então, sempre receber uma criança, a criança com o pai e a mãe, essa pessoa que acompanha, também tem que ser questionada, se está com sintomas, se tem alguma história, né? E a gente sabe que os pacientes podem querer não manifestar porque eles têm medo que a cirurgia não seja feita, mas é importante isso, e principalmente esclarecer essas informações todas que nós falamos agora, né? Que a gente não quer que ele evolua para a doença no pós-operatório, porque isso é ruim para ele. Então, é uma segurança também do paciente. É interessante que isso que você falou agora, Maria Clara, das crianças. Eu trabalho hoje, né, supervisiono um centro cirúrgico pediátrico, e a gente começou a fazer, coincidentemente na pandemia, mas já era um projeto que a gente queria fazer, de consulta de enfermagem pré-operatória por telemedicina. E hoje a gente faz testagem só nas crianças, mas quando você está fazendo uma entrevista com a família, né, pré-operatória por telemedicina,
é possível visualizar se os pais apresentam algum sintoma, né? Não precisa esperar chegar, então a gente já consegue sim perceber essa característica sintomática nos pais também. Eu acho super válido o que você colocou agora, né? Então, quando tem familiar junto, crianças principalmente, a gente tem que olhar para todo o contexto, né? E acho que para adulto a mesma coisa. Então, não adianta a gente pensar só no paciente, como é o risco que ele tem, é contactante, não é? Então, isso é muito importante também. Ô, Giovana, só infelizmente, eu acredito que a gente consiga fazer uma última pergunta. A gente está caminhando para o final. Eu vou perguntar uma dúvida, já ainda continuando aqui falando de testes, e aí é uma dúvida minha, se a pessoa é IgG positivo, tá? Quanto tempo você acredita que precise, depois de ter feito o exame com IgG positivo, precisa marcar um procedimento? Qual que é o tempo para realizar um procedimento depois de IgG positivo? Ok. Bem, então isso vem exatamente coincidir com alguma coisa que eu queria completar, tá? Por enquanto, do conhecimento que a gente tem científico, não tem nenhum teste que seja tão absoluto que a gente possa confiar nele como um divisor de águas, tá? Isso é muito importante que a gente tenha em mente, seja o PCR, seja a sorologia, nós precisamos tomar um cuidado bastante grande para não tomar todas as decisões baseadas só no teste. Infelizmente, hoje, mesmo se eu tenho paciente com IgG, eu não sei, não tem ainda essa informação na literatura. Primeiro, não tem essa informação, aparentemente parece que não tem reinfecção, tá? Aparentemente não tem reinfecção, mas isso não está ainda completamente definido. E que também não se sabe se a manifestação desse IgG provê uma imunidade duradoura e nem por quanto tempo, tá? Então, normalmente, para um paciente que já teve um episódio de COVID, a gente espera que ele não vai ter uma reinfecção, mas nós temos que aguardar para ver se ele não vai ter uma complicação. Então, é muito mais uma avaliação clínica do que uma data, um período de tempo muito fechado. Pelo menos esse é o conhecimento do momento. Acredito que esse conhecimento vai rapidamente modificar, porque tem uma série de estudos sendo feitos, e então em breve nós vamos ter um pouco mais de informação sobre a condição de resposta imunológica dos indivíduos na medida em que mais gente vem sendo testadas para sorologia. Tá? Bom, eu acho que voltando então, né, o tema aí da nossa webinar de hoje, do retorno de cirurgias, e aí tivemos alguns questionamentos aqui, estamos seguros para a retomada? Essa retomada, como a gente tinha antigamente, eu acredito que demore um pouco, né, demore um tempo, e assim, ela tem sido realizada realmente gradualmente, mas eu acredito que nós estejamos seguros, temos caminhado para isso, né? Temos profissionais buscando essas evidências, e isso é muito importante, a nossa prática sempre baseada em evidências e em estudo, e acho que isso a gente precisa estar sempre fortalecido, né? Com os nossos órgãos regulamentadores, com a Organização Mundial de Saúde, as políticas municipais, estaduais. A gente teve aí recentemente a ANS que liberou uma nota, então assim, tudo isso com as recomendações e a gente tendo a responsabilidade de um fluxo seguro, com as práticas de segurança dentro das instituições, com responsabilidade não só das instituições, mas na população em geral, eu acredito que a gente tenha segurança, mas visando os critérios que muito bem você explicitou na sua apresentação. Então, mais uma vez, eu agradeço aqui a participação de todos e principalmente sua, Maria Clara, o seu tempo conosco. Você aí de Campinas, agradeço ao pessoal acessando no mundo todo, me corrigiram aqui, não é só no Brasil, é no mundo. E para a gente é um orgulho continuar com essas práticas aqui. Contem conosco sempre na SOBEC,
com a parceria de profissionais como a gente teve hoje da Maria Clara. Foi uma grande honra esse bate-papo com você, Maria Clara. Mais uma vez eu queria agradecê-la e muito obrigada e boa noite a todos. E passo boa noite. A palavra para a Maria Clara, se quiser sim, finalizar. Quero agradecer mais uma vez, lembrar que essa decisão de retomada, ela é uma decisão que não é só do centro cirúrgico, ela é uma decisão coletiva da instituição, da rede de saúde, então ele é uma construção coletiva, não é localizada só no grupo do centro cirúrgico. E lembrar também que é tudo muito dinâmico, nós temos que ficar muito atualizados, porque as coisas estão evoluindo de uma maneira muito rápida. Eu quero agradecer muito a Giovana, agradecer a todos os que participaram, espero poder ter outras oportunidades e espero poder ter atendido também um pouco a expectativa e, para mim, de toda maneira, foi um prazer muito grande. Obrigada e boa noite a todos. Maria Clara, a oportunidade é sempre nossa, ter você com a gente e a casa está sempre aberta para você, você sabe disso. É uma honra tê-la aqui conosco na SOBEC. Eu queria dizer que não se preocupem, essa webinar vai ficar gravada por um mês nesse mesmo link e a gente vai disponibilizar no YouTube também, tá? Então, boa noite a todos e fiquem com Deus e se cuidem.